Oi pessoal, geralmente os vídeos de Mário Ferreira dos Santos só viriam amanhã, né? Mas como eu fragmentei o capítulo 7º em 4 bilhões de partes, então hoje eu já vou dar continuidade pra vocês não perderem o fio da meada, igual eu falei ontem. A gente tinha parado na página 60, tá falando sobre a dualidade do conhecimento, né? Intencional, fundamental, que já faz parte do objeto, as implicâncias dialéticas, né? Entre um polo e outro na própria inteligência humana. Então eu vou continuar a leitura hoje, a gente vai começar na página 61. Eu não sei ao certo até onde a gente vai, mas enfim, vamos tentar fazer uma coisa decente. Então a página 61 começa assim: portanto, conhecimento implica desconhecimento. E estamos em face de uma antinomia cognoscitiva. Duas positividades que são de vetores inversos, mas que se dão presente e contemporaneamente, ambas verdadeiras, embora opostas, e a afirmação da presencialidade de uma implica a presencialidade da outra, o que é a característica da antinomia. E essa separação é crise. E essa crise é dialética na sua afirmação dos opostos. Tranquilo até aqui, né? Tudo que a gente já estudou sobre o dualismo antinômico vem de volta no 7º livro com força total. Ademais, o que conhece, sujeito, é imprescindível no ato de conhecer, como é o que é conhecido, o objeto, que forma campos opostos, pois podemos distingui-los como os dois termos extremos do conhecimento, imprescindível a este, pois todo conhecer é finito, é um captar do objeto pelo sujeito. Ora, a gente vai estudar isso mais em nologia, né, a respeito da ideia do eu, a gênese e as teorias da ideia do eu. Mas quando a gente vai estudar, a gente não pode se esquecer que é a gente que está estudando. Uma pessoa que está num determinado momento da vida, que está num determinado espaço geográfico, que está num período da humanidade, que já deve ter absorvido alguns elementos da cultura popular e que está tendo acesso ao patrimônio da inteligência humana. Por isso que poucas pessoas, raríssimas pessoas mesmo, têm zelo com a atividade intelectual. Porque o trabalho intelectual ele é passivo, lento, colaborativo. Ou seja, você tem que entrar literalmente a fundo no patrimônio da inteligência humana. Você não pode escolher, vou estudar só isso, o resto eu ignoro. Não, não é assim que funciona, cara. Você tem que olhar tudo. Pode ser que tenha alguns elementos que você não se interessa, como por exemplo, estudos antropológicos asiáticos. O cara não quer estudar isso, ele quer estudar, sei lá, ética. Mas aí ele não lê só o livro de um autor sobre ética, que ele gosta de antemão. Ele lê tudo sobre o assunto. Tudo que for produzido. E mesmo que ele esgote, isso demora. Precisa de disciplina, precisa fazer isso todo dia, um pouquinho. Quando você esquece, tem que voltar, você tem que reler. É uma porcaria. É passivo, você fica sentado numa cadeira, com um livro chuchado na cara. Você não corre, você não tem contato com coisas radicais, nada do gênero. Você fica sentado a maior parte do tempo, ou deitado. Mortimer Adler ficava em pé. Interessante, né? Mas não é só você conseguir, num espaço de 10 ou 15 anos, ou 20, esgotar toda a bibliografia a respeito de um assunto. O livro não muda, mas você muda. Você fica diferente, muito diferente. Então pega um livro hoje, leia ele numa semana, pode ser um livro curto, e daqui a 10 anos, leia ele de novo, para você ver se é o mesmo livro. Não é que o livro mudou, você mudou. Então, quando o sujeito vai estudar, ele perde noção do próprio sujeito, ou seja, perde noção do eu, ele não se coloca, né? Ele já começa a ficar perdido. Porque você não sabe de onde é que o que ele está falando, você não sabe de onde é que veio. Porque parece que não veio dele. É como se ele não tivesse autonomia, ele fosse apenas um repetidor. E se ele não tem noção do objeto, é como se ele estudasse coisa alguma. Você pode até fazer você mesmo de objeto. Mas se você não faz nada de objeto, então o seu objeto de estudo é um nada.
E o que você vai aprender sobre ele? O que você vai ensinar sobre ele? Vai ensinar coisa alguma, evidentemente, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas têm esse afã por repetições, por decoreba e tudo mais. Né? Mas na verdade o autor fala muito de si mesmo também. E é por isso que você tem que pensar muito sobre si mesmo. Né? E se considerar um elemento importante durante a sua atividade. Não um elemento a ser descartado. Às vezes, eu tô no privado do Discord, algumas pessoas me fazem algumas perguntas no privado, elas preferem fazer por lá, e elas acabam mal interpretando-me e fazendo algumas afirmações taxativas a meu respeito. Né? Como, por exemplo, a de me chamar de relativista. Isso já aconteceu algumas vezes, na verdade. Porque eu falo que o historiador, às vezes quando o cara me pergunta, eu falo que história objetiva não existe. Não tem nenhum livro sobre esse assunto de história objetiva. Não existe até hoje, ninguém nunca conseguiu fazer um livro sobre isso. Porque o historiador, quando ele vai escrever o livro, ele fala muito de si mesmo. Às vezes ele fala tão de si mesmo que o objeto de estudo dele fica em segundo plano. Por isso que você não tem uma corrente só de interpretação, por isso que você não tem um posicionamento único, por isso que não é uma matéria pacífica de se estudar. Né? E aí o sujeito acaba me chamando de relativista. Eu não sou um relativista. É um relativo todo e qualquer proposição. Mas a disciplina que eu estudo é relativa. Vou fazer o quê? Né? Vou falar que ela é uma coisa que ela não é? Que palhaçada é essa? Tá certo? Agora, se o sujeito não gosta de relatividade, se ele gosta de coisas absolutas, o único livro que eu conheço que eu recomendo para ele ler é Filosofia Concreta. Porque dentro da filosofia ou da história, por exemplo, o que você vai mais encontrar é relativismo. Ou elementos relativos. Relativismo dá a impressão que é uma corrente filosófica, não. Elementos relativos, ou seja, são verdadeiros a certo aspecto e a outro aspecto não são. E tudo isso é muito complicado, porque o sujeito fala assim, então eu não vou estudar história nem filosofia. Eu vou estudar outro assunto, eu vou estudar sociologia. Elementos que servem para analisar uma cultura não servem para outros. Então eu vou estudar antropologia. Elementos que servem para se estudar um povo não servem para outros. Então eu vou estudar psicologia. Um monte de correntes psicológicas, cada uma com sua positividade diferente. Falou, então eu vou estudar, sei lá, alguma coisa natural, biologia. Vai entrar em discussões a respeito sobre organismos vivos, que fazem sentido sobre um aspecto e não fazem sentido sobre outro. Então eu vou estudar física. Vai se deparar com a discussão entre física absoluta newtoniana e física relativista do Einstein. Então foda-se. Eu vou estudar gastronomia, então, pra eu ficar longe de relativistas. Se fudeu de novo, cara. Porque uma carne com uma crosta superfície, uma camada embaixo semi-cozida e um miolo que não chegou calor, para o argentino é um corte mal passado, para um francês é um corte cru. Então se você fizer esse corte para o argentino, ele vai te dar um beijo. Se fizer para um francês, ele vai te meter a faca no bucho. Então assim, cara, ou você se depara com isso e atura, ou você não faz nada, cara. Vai ver um filme, vai jogar um LOL, sei lá. Então nunca esqueçam isso quando forem estudar. Né? Da presença altamente importante do sujeito, né? E do objeto. Esqueceu algum desses dois elementos, ou os dois, você vai ter uma vida intelectual meio frustrante. Tá? Eu não quero destruir sonhos, tá bom? Eu não quero ser uma pessoa ruim aqui. Mas se não souber fazer isso, dá bosta. Né? Olha só, entrou uma lagartixa aqui no meu quarto, cara. Que legal. Eu não mato lagartixa porque... Vai que chega o valentão aqui perguntando por que eu bati no caçula, né? Brigar com jacaré não dá. Vamos continuar a leitura. O esquema do objeto em si, esquema que é in re, esquema concreto do fato, é desconhecido em sua totalidade, porque o nosso conhecimento, quer queiramos, quer não, está sempre condicionado e opera dentro da gama dos nossos esquemas, ou seja, você não faz o que eu chamo de dedução miraculosa, né? Quando o sujeito tenta adivinhar o que meu pai pensa de mim, o que minha mãe pensa de mim, quantos anos eu tenho, quantas vezes eu vou fracassar na minha vida, já que a pessoa não gosta de mim, ela vai tentar me ofender de vários jeitos, e o cara fala com uma certeza de um conhecimento verdadeiro universalmente. Não, isso é dedução miraculosa, tá? O nosso conhecimento só é condicionado a esses esquemas, tá? Então não tenta entender aquilo que você não consegue entender, tá? Senão vai dar bosta.
A imagem do objeto é um esquema que captamos do esquema do objeto, e o esquema abstrato noético, que é geral, o conceito, aplica-se esquematicamente ao objeto, não apreendendo, portanto, a sua totalidade, a sua verdade total, mas apenas aquela intencionality, podendo captar do que é fundamentality na coisa, ou seja, adequação entre o intelecto e a coisa, definição escolástica padrão. Podemos agora tornar claro o pensamento pitagórico, e também o desse grande pitagórico que foi Platão. O que pelo qual as coisas são o que são é o esquema concreto na coisa, que nela permite que tenha esta forma e não aquela, seja isto e não aquilo, essência, que na coisa é real, e nela identifica-se com essa existência da coisa esta ou aquela. Mas o que se dá nesta coisa, e que permite que seja o que é e não outra, é algo que é da aptidão do ser, pois, do contrário, jamais teria sido nesta coisa, ou seja, se é porque pode ser. Ora, como tudo que acontece no mundo do devir teve um princípio e terá forçosamente um final, a essência, que nesta coisa se existencializou, não podia ser antes dessa existencialização um mero nada, porque se fosse nada, como poderia ter surgido nesta coisa? Pois se do nada, nada se gera. Ou seja, se tem-se uma cópia do Eidos de cadeira naquele Equimagueion, é porque antes daquela cadeira existir, o Equimagueion já existia, o Eidos da cadeira já existia. Essas geralmente é as demonstrações que eles fazem para provar o anterrém do Platão. Neste caso, essa essência, antes de dar-se existencialmente, era um possível, e como possível era uma aptidão no ser. E como pode ela existencializar-se? Teria saído do seu aptitudinal para existir aqui e agora? Não, ela continua na ordem do ser. A ser uma aptidão do ser, porque o ser sempre pode ser o que esta coisa é, e consequentemente, o que se deu foi apenas uma cópia da essência, como diria Platão, na coisa, a eidos forma, que tem um modo de ser confundido com o modo de ser tópico, do que está aqui ou ali. Às vezes pode perguntar assim, mas e se eidos? Ele precisa ser necessariamente uma coisa concreta? Ele pode ser apenas uma ideia na mente de Deus? Pode, só que se ele for uma ideia na mente de Deus, ele não é um nada, já é alguma coisa. Você pode tentar, cara. Aqui no Mário, sim, você não vai conseguir estudar assim, mas talvez com outro autor. Mas na sua vida prática, sim, você nunca vai fugir da esfera do ser, tá? Mesmo você criar um mundo paralelo aí pra você viver na sua casa. Mas como se teria dado essa existencialização que é singular de um ser essencial, que não é nem singular nem geral, mas indiferente no ser, como chamará posteriormente Avicena? Pela simples razão que o que neste momento copia a forma, é algo que tem ser, e como ente não saiu da ordem do ser onde é mantido, embora se dê copiado agora, ou seja, tanto a forma quanto a matéria estão na esfera do ser. E tal se dá porque entre um e outro há a identificação do ser, que não permite que algo dele se afaste nem o contradiga. Portanto, a cópia platônica é o aritmos concreto, que é o aritmos pletos, ou tonos, dos pitagóricos, ou outro aritmos, e que na linguagem platônica é uma cópia do aritmos arqué, aritmos supremo, aritmos eidéticos, da forma platônica, que é imitado pela coisa, pois ela continua pertencendo ao mundo das formas, que é o mundo da aptidão do ser, o mundo dos possíveis finitos, mas que no ser é ato de ser, que é um mundo real, mas de uma realidade diferente da realidade do mundo cronotópico da coisa, que se dão agora, das coisas que se dão agora, aqui ou ali, pois aquelas se dão numa realidade que não se limita aqui nem ali. Aí ele está comparando os conceitos, né? Como ele deu uma lista enorme de aritmos aqui possíveis, eu vou dar a definição de cada um deles para vocês não ficarem perdidos. Aritmos pletos é aritmos de conjunto, tá bom? O aritmos pletos, por exemplo, é uma estrutura ilemórfica, porque é composta de elementos diléticos e de elementos eidéticos. Isso é aritmos pletos. Tonós. Aritmos tonós é aritmos de quantidade. Geralmente está referente à matéria, porque você faz quantidade de matéria e não de forma. Aritmos arqué são as leis eternas. Lei do 1, lei do 2, lei do 3, lei do 4. Aritmos eidéticos são as formas puras. Tá bom? Vê-se deste modo que as constantes oposições que se dão no conhecimento são oposições importantes para a dialética, pois ela não foge à crise, nem quer deixar-se avassalar por ela, criando abismos entre os opostos, mas concrecionando-os para uma visão mais ampla e mais concreta do universo.
Continuemos. Fundado-nos no que até aqui foi examinado, verificamos que o nosso conhecimento, embora verdadeiro, não esgota a verdade dos fatos que em muito não podemos totalmente captar. Totum et non totaliter. Portanto, conhecemos desconhecendo, mas para conhecermos algo, precisamos desconhecer algo, pois todo conhecimento é separar, é um captar entre, é um ato interlec, intelectual, ato crítico, porque nele realizamos uma crise, uma análise, um ato de desligar, como nos mostra a etimologia grega, uma análise, um ato de desligar, como nos mostra a etimologia grega, né? Pra você ver como é que o Mário escrevia bem, ele repetiu a mesma frase 2 vezes. Uma separação, uma dissolução, separação das partes de um todo. Ainda bem que a Realizações corrigiu os livros, né, antes de publicar. O que ele está falando aqui é basicamente o que a gente já repetiu 4 trilhões de vezes. Você isola um objeto para você estudar e o resto você não dá bola, porque a nossa inteligência é focal. Eu acho engraçado esses caras que tentam estudar tudo ao mesmo tempo, assim. Sempre acabam ficando ruim em todas as coisas. Enquanto conhecemos, estabelecemos intencionaliter a dissolução, a separação das partes das coisas, reduzidas agora a esquemas noéticos com a imagem representativas, como a memorização do fato. Não confunda representação imária com representação do Kant, tá? Ou imagens sem reapresentações, como a classificação dela em conceitos e em esquemas abstratos. Ao compreendermos o nexo do nosso conhecimento, que obedece ao dos nossos esquemas, podemos captar que há um nexo também no nosso desconhecer. Desconhecemos o que não é assimilável aos nossos esquemas acomodados. Portanto, se queremos conhecer o que nos escapa esquematicamente, precisamos de outros esquemas que possam realizar a operação que não podemos fazer e que, por seu intermédio, possamos reduzir aos nossos esquemas, que é do esquema das coisas. Se alguém que já deu aula de física em algum momento da vida, já deve ter reparado aquele cara que quer aprender sistema de bloco sem saber trabalhar com equação, ou sem saber trabalhar com fração. Ou seja, ele não aprende o sistema de blocos porque ele não tem esquemática para isso. Se ele tivesse estudado do começo tudo certinho, teria dado certo. Tá? É assim, análogo a todas as coisas que você vai fazer. Tenta fazer um opéra, que é aquele doce francês mais difícil que existe, sem saber fritar um ovo. Ou sem saber fazer aqueles bolos da Dona Maria, que a massa já vem pronta. Experimenta pra você ver o que vai acontecer. Você vai criar um mutante dentro do seu forno. Falo isso por experiência própria. Os nossos instrumentos, aparelhos de precisão, supersensíveis, que ultrapassam a esquemática dos nossos sentidos, são a ampliação da faixa esquemática que dispomos para podermos saber o que, naturalmente, não podemos saber das coisas. Ou seja, na medida que a gente vai adquirindo mais ideias, mais conhecimentos, a gente vai ficando mais inteligente do que a gente era quando era criança. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não procedeu a ciência a ampliação do nosso conhecimento, dos nossos esquemas, ou seja, com a criação do microscópio, por exemplo? Que são os telescópios e os microscópios, senão a ampliação da nossa visão, permitindo-nos penetrar no que ultrapassa o campo cognitivo normal. É verdade, a gente consegue dar uma olhada no átomo agora. Portanto, já sabemos por que desconhecemos. E já sabemos também que, para conhecermos mais, precisamos dispor de maior número de esquemas. Ora, a análise que fazemos, a crise que instalamos em nossas crises cognitivas, permite-nos desdobrar os fatos para conhecê-los, reduzindo-os às formalidades que eles simbolizam. Neste ato de abstração, que é o ato de separação mental, não realizamos o desmembramento das coisas que permanecem concretas, mas apenas o desmembramento pelo espírito. Ou seja, você vai pensar só na cabeça da tua namorada, você não vai decapitar ela, tá? Você só está decapitando o conceito. Pode ficar tranquilo que ela vai continuar viva. E se nos mantivermos nesse estado de separação, esquecendo de concrecioná-las na totalidade, como estão concrecionadas as coisas, realizamos uma forma viciosa da abstração, o abstratismo, e caímos profundamente na diácrise. Ou seja, por você abstratizar a cabeça da sua namorada, você deduz que o ser humano consiste apenas em ter cabeça. Então, o ser humano sem cabeça já não é mais ser humano. Tem gente que faz isso. Esses caras que dizem que o feto não é ser humano é por abstração da razão pura. É literalmente isso, pessoal. Eles abstraem a forma humana que eles majoritariamente viram, que é a forma adulta, e consideram que as coisas que não se adequam a isso não têm o mesmo universal. Isso acontece tão comumente.
que é aí um aumentar das distâncias, com o perigo de estabelecer abismos entre as coisas, uma das características da crise humana que se interpõe onde a natureza não os tem nem os estabelece. Eis, em linhas gerais, a crise instaurada pelo homem, do qual decorrem consequências tremendas por cairmos num pensamento abissal. É verdade. 1 milhão de crianças morrem por conta de um raciocínio vicioso. Ideias matam. Chamamos de dialética a dialética que opera em 10 campos com suas oposições. Já estabelecemos 2, o campo da oposição sujeito-objeto e no sujeito o campo da razão e da intuição. A primeira capta o geral, pois as formalidades estão totalmente separadas e abstraídas, e a segunda capta o singular. Esta estabelece um esquema fático-noético da coisa, que é uma representação, com a imagem um esquema sensível do que a coisa é, ou melhor, do que a coisa simboliza em esquemas sensíveis. O esquema abstrato noético, construído pela razão, é o conceito. Por que abstrato noético? Abstrato porque você faz a partir da farese. E noético porque você trabalha na sua mente. Tá? E tem o esquema fático, que é o próprio objeto. Fático noético quando você absorve as informações dele na sua mente. Né? E depois você abstrai tudo isso. Tá? No primeiro caso você tem mais uma memória da coisa mesmo. Mas um terceiro e quarto campo, com suas contradições, podem ainda ser analisados, o do desconhecimento e do conhecimento racionais, que opera na captação dos esquemas abstratos, que ao mesmo tempo implicam o que são desprezados, inibidos, ou seja, o da atualização e da virtualização racionais, e o da atualização e da virtualizações intuitivas. Temos, assim, outros campos que iremos assinalar a seguir, os quais, não sendo esquecidos e permanecendo concrecionados em todo o nosso ato de conhecer, permitem uma metodologia que nos assegura o melhor assenhoramento dos fatos, porque já conhecemos que conhecemos, e conhecemos que desconhecemos, o que já é um saber mais amplo. Não vou explicar a decadialética, tá? De novo, tem um vídeo de 14, 17 minutos sobre isso, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, volta lá. O objeto não sendo totalmente captado por nós, podendo considerá-lo como atualidade e virtualidade. Ademais, o objeto não atualiza todas as suas perfeições, e contém outras em vias de atualização. Cada ser finito é uma perfeição em ato, porém, não atualiza todas as suas perfeições possíveis. Ou seja, ele não está dizendo que nós somos perfeitos. Ele está dizendo que o que nós temos está acabado, está realizado. Mas nem tudo que a gente pode ser está acontecendo, porque isso nos implicaria uma infinitude no tempo, e não no não-tempo. Por isso pode ser considerado em suas possibilidades reais, potenciais, e nas não reais, que são aquelas que não estão contidas na sua forma atual, ou seja, a possibilidade, a metafísica modal. Assim, um ser determinado só pode atualizar o que está na sua forma, ou seja, você não pode ser aquilo que você não pode ser. Já expliquei isso, não dá para ser um rinoceronte, mas dá para ser um dentista. Outras possibilidades só poderão estar mais próximas se sofrer uma mutação substancial, como ainda veremos mais adiante. Temos aqui, portanto, 3 novos campos de análise ao estudarmos o objeto que corresponde ao 7º, 8º e 9º campos abaixo discriminados. Campo da atualidade e da virtualidade do objeto, que pode ser considerado sob seus aspectos tensista ou sobre o extensista, que são antinomias da tensionalidade do objeto. Também já fiz um vídeo sobre antinomias do complexo intensidade-extensidade. Considerando que nele tende para fora, temos a extensidade, cujos fatores examinados em filosofia e cosmovisão, cujo os fatores examinamos em filosofia e cosmovisão. E o que nele tende para a si mesmo, tendere in, temos a intensidade. O quantitativo é sempre extensivo, enquanto o qualitativo é intensista. A qualidade é tal em si mesma e não implica qualquer extensão para sua compreensão. O verde é verde em si mesmo, e não tal extensão de verde, ou seja, se o verde tiver 2 metros, eu descubro que ele é verde. Se tiver 5 centímetros, eu não sei que cor que é. Não tem nada a ver isso aí. A qualidade é vertical, enquanto a extensidade é horizontal. Tomamos tais termos analogicamente. A intensidade conhece graus de mais ou de menos, enquanto a extensidade revela-se através do maior ou do menor. A extensidade, como predominantemente quantitativa, permite uma medida da mesma espécie, mas menor, pois é medida pelo menos. A intensidade, por ser predominantemente qualitativa, mede-se pela perfeição específica. Assim, o verde é mais verde ou menos verde, tomando-se como medida um verde perfeito, embora sem posse atual por nós, mas apenas virtual. Isso aqui é a teoria da tímese parabólica. Né? Você tem a posse virtual do eidos, não atual. Quando se reduzem a extensidade e a extensidade, tendemos para o mecanicismo. Neste caso, não há solução da crise aberta entre as antinomias, porque a redução é meio abstrato de fugir a ela, e não de compreendê-la dialeticamente. O mecanicismo julgou que era possível reduzir os corpos qualitativos, e caiu numa forma viciosa
de abstração, o abstratismo, que virtualiza totalmente os aspectos, o aspecto inverso, cuja positividade não pode ser negada. E aí vem a crítica do Mário, aquelas filosofias que não fazem análise dialética. Bom, a gente já leu umas 6 páginas aqui, o que para mim já é o suficiente, né? Acho que em mais um vídeo, lançado amanhã à tarde, a gente consegue acabar esse capítulo. Tá beleza? Então, se quiser até acumular e depois no sábado assistir os 3 juntos, fica à vontade. Só que o vídeo vai ficar muito grande, porque se eu somar esse aqui com o outro, já dá 1 hora. Mais uma meia hora que amanhã eu vou ficar, entendeu?